Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao 7º episódio do WOcast, o podcast do Grupo Workoffice. Nós somos um grupo de empresas de tecnologia que oferece automação e facilidade na rotina das pessoas por meio da inovação. Nós temos mais de 30 anos de história, esse ano completando 32 anos, e muitas pessoas cresceram, fizeram suas carreiras aqui dentro da empresa, né? Temos pessoas que entraram como office boy e hoje já são gestores de equipes, além de muitos outros exemplos, né? E por termos muita experiência como uma empresa, nós vemos a evolução das gerações, principalmente no ambiente de trabalho e como os gestores jovens, como nós, né, vem crescendo muito nos últimos anos. Por isso, no nosso podcast de hoje, a gente vai abordar sobre os desafios da gestão moderna. Então, eu vou apresentar aqui os nossos convidados. Ao meu lado, a gente tem o Gabriel Fernandes, que é formado em administração, tem 4 MBAs, está cursando Direito e é diretor há 8 anos na Norton Nunes e gosta muito de ler como hábito para se desenvolver. Muito prazer, obrigada. Pessoal. Obrigado, Mari. Obrigado, Danilo, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. E a Júlia é formada em jornalismo, fundadora da sua agência 3 Pontos MKT há 5 anos. Além disso, possui uma outra agência nichada em marketing médico, a MedLife, e também é proprietária de uma cantina na Onda Point. Gosta de fazer trabalho voluntário, surf, é rotariana e coordenadora da Associação Comercial Jovem de Santos. Muito obrigada, Ju, por estar com a gente. Muito obrigada, pessoal. É uma grande honra estar aqui, contar um pouquinho, dividir com todos um pouco da nossa experiência. E agora eu vou passar para o meu colega Danilo, né, para a gente se apresentar e aí a gente poder seguir o podcast. Obrigado, Mari. Mais uma vez estamos aqui dividindo a bancada, é sempre muito bom. Espero que seja enriquecedor para vocês também, porque já deu para perceber um pouco pelo currículo dos nossos convidados o quão vai ser enriquecedor, independente da questão da juventude, né? Porque muitas vezes a juventude não está relacionada ao lado do empreendedorismo, né? Ou então da maturidade, né? E aqui a gente vai poder explorar um pouco sobre isso. E eu acho interessante, Mari, porque a gente pode dizer também, antes de passar para os nossos convidados, que nós, além de participarmos do podcast, somos gestores aqui no Grupo Workoffice. Então eu queria saber de você, qual é a área que você atua, como é que você trabalha no Grupo Workoffice? Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que eu apresento esse podcast. Desde o início eu nunca me apresentei. Bom, mas eu sou a Mariana, né? Sou gestora aqui, diretora da área de comunicação, no marketing externo, marketing interno, faço um pouco de tudo aqui. A gente conta com agência externa, né, para apoiar a gente tem uma equipe de designer. Estamos aqui entrando, acho que a gente vai falando sobre isso durante o podcast, mas grande desafiador, né, ser gestor, jovem e ainda mais mulher, e a Ju vai poder compartilhar isso comigo. Legal, muito bom. Então vou me apresentar mais uma vez. Eu, Danilo, sou gestor da PRG Corretora de Seguros, né? Uma corretora de seguros que está nichada no mercado condominial. Hoje na nossa gestão nós temos pessoas mais jovens e também tem uma pessoa que tem a idade mais avançada do que o gestor, que no caso sou eu. Mas é sempre enriquecedor porque trabalhar com jovens é muito legal, porque também a gente tem muito que aprender com os jovens, além dos desafios que isso carrega, e também ter pessoas na equipe que têm uma idade mais avançada do que a nossa, traz também muita experiência para a equipe. Então, ambos os lados são muito bons. E aí eu já vou puxar para você, Ju, como que é você na sua empresa, nas suas empresas, como funciona a gestão para você, qual é a média de pessoas que trabalham com você de idade, para você é tranquilo, como é que é? Conta um pouquinho pra gente. Olha, é interessante você trazer isso, porque em cada empresa eu tenho pessoas de diferentes idades, e aí eu tenho que lidar de formas diferentes. Então vou começar pela agência, né? Eu tenho muita geração Z ali na agência, marketing é essa galera mais nova, que está saindo agora da faculdade, galera TikToker, comunicação diferente da minha, completamente, mas também que são cheios de ideias, né? Então é legal para trabalhar essa parte, e aí trabalhando também um pouquinho da inteligência emocional, que é onde a gente entra. Já na cantina é completamente diferente, eu trabalho com pessoas ali com mais de 50 anos, mais ou menos. Então, quando eu comecei na cantina, eu senti uma certa dificuldade. Tipo, o que essa menina tá querendo falar aqui pra mim que eu tenho que fazer? E aí, com muito cuidado, com muita maturidade, eu fui mostrando o que eu entendo do que eu tô falando.
E hoje a gente consegue toda a parte do respeito, toda a parte da parceria, da comunicação. Então é questão de você ir aos poucos e chegando ali onde você quer, sabe? E nesse meio, a gente tem quantidades de pessoas nas equipes, né? Então, alguns têm mais, outros têm menos, mas eu não podia deixar de puxar o Gabriel na conversa, perguntando como é gerir mais de 200 colaboradores. Gabriel, conta um pouquinho pra gente da tua experiência como gestor. É desafiador, Danilo, mas ao mesmo tempo prazeroso, né? Porque você percebe ali que as suas ações, elas impactam diretamente ali na vida de pessoas, no desenvolvimento. Hoje, os gerentes que tem lá na empresa, a grande maioria veio do chão de fábrica, então começou lá como teleatendente. A Norton Nunes, para quem não sabe, é uma empresa de recuperação de crédito. A gente atua no mercado da saúde suplementar, temos aí hoje 200 colaboradores, fazemos toda a parte de gestão da inadimplência das maiores operadoras de saúde do Brasil, a Pevida, a Sul América, mais de R$ 1 bilhão recuperados, e por uma turma muito jovem, né? Porque esse mercado de telemarketing, ele atrai praticamente o primeiro emprego ali da pessoa, e a Norton, ela dá essa oportunidade de a pessoa crescer ali, desenvolver carreira, e você vê que as suas ações ali impactam positivamente na equipe, mesmo com os desafios da juventude. O que eu percebo muito nessa juventude atual é a falta de inteligência emocional, como a Júlia destacou aqui pra gente, e a falta de querer um cargo de liderança, de querer desafios. Então, poder trabalhar isso, gerar outras perspectivas é muito, muito valioso para mim. Eu sempre tive essa aptidão, né? Eu pratico a liderança desde os meus 16 anos, já fui pastor de uma igreja também, já preguei com 16 anos, então sempre fui líder desde da minha origem. Então, sempre quis impactar vidas, esse sempre foi o meu propósito, e graças a Deus hoje eu tenho a oportunidade de ter pessoas ali que eu não digo que estão abaixo de mim, mas que estão com responsabilidades diferentes e que eu posso ali atuar com elas dia a dia e agregar, e elas agregarem, como a Júlia falou também, é uma troca, a gente tem que se adequar à nova geração, e eu trabalho com 4 gerações lá, né? Tenho pessoas com 60 anos, eu tenho um colaborador lá que eu divido o dia a dia com 64 anos de idade, que é gestor, inclusive tem um gestor lá com 20 e poucos anos de idade. Então é um desafio, mas ao mesmo tempo é enriquecedor. Puxando um pouco do que você falou, né? Esses dias eu estava conversando com uma amiga exatamente sobre esse ponto, né? As pessoas da minha geração, né, da geração que vem, elas não querem ser líderes. Sim. E para mim, na minha cabeça, isso nunca entrou, assim, porque eu não sei se é porque meus pais são empreendedores, né? Eu tive sempre ali no meio, né? Esse bichinho do empreendedorismo de querer ser líder. E eu vejo que as pessoas, elas não querem, elas não têm vontade, elas querem ficar onde elas estão, no máximo receber um pouco a mais, quer ser promovida, mas ninguém quer ter a responsabilidade de tomar decisões, né? E isso é muito doido, né? Porque as pessoas, como é que a gente vai transformar essas jovens de hoje em futuros líderes, ou até líderes de hoje, né, se eles não têm essa vontade? Eu entendo que muito do mercado, dessa galera que vem, geração Z, agora geração Alpha, que é uma nova geração, né, uma geração que ainda não vem com uma pegada de inconformado, né? Eu vejo que uma das grandes características do líder é realmente ser inconformado e ali pronto para agir em qualquer situação, né, questionado. E eu venho também de uma família de empreendedores, assim como você. Minha família também tem uma empresa que é completamente familiar. Comecei a trabalhar lá com 13 anos, meu primeiro emprego. Mas foi muito dali, assim. Minha mãe desde sempre me treinou assim, cara, você não pode se conformar com qualquer coisa, sabe? Você vai fazer tudo aqui dentro e você vai ser a melhor no que você fizer. Então era dia limpando banheiro, subindo, contando estoque, até indo pouquinho por pouquinho para entender que assim, não dá para me conformar, tem que crescer o tempo inteiro, sabe? Interessante isso, né, que a gente está falando, porque então nós temos aqui hoje duas mulheres que começaram já com a essência familiar, né? E aí 2 gestores que não tiveram essa influência. Pelo pouco que eu conheço da tua história, Gabi, você não teve, né, a influência familiar do empreendedorismo e hoje você empreende, né, é um intraempreendedor. Quais são os desafios que, por exemplo, você tem lá na Norton Nunes com a gestão das pessoas sem ser o dono? Porque quando você é dono, a gente vai conversar um pouquinho com a Júlia depois, tem uma diferença. E quando você não é dono, como que é para você?
Hoje eu acabo não sentindo isso diretamente, porque a nossa founder, ela é uma diretora que não é tão atuante ali no dia a dia, ela olha para o cenário macro, né? Então a gente faz reuniões periódicas, eu não tenho ela na empresa ali presencialmente, então eu acabo tendo que vestir essa capa de dono, né? E conquistar. Eu digo muito que respeito, principalmente dessa nova geração, você não exige, você se conquista, né? E até tomando um gancho aqui do que vocês falaram, eu vejo que essa nova geração ela tem uma certa recusa ao trabalho, ao esforço. Por quê? Porque as gerações passadas elas associavam o trabalho a um peso. Então, você avalia os gestores de antigamente, a maioria toma remédio, toma Rivotril, toma diazepam, tudo precisa de uma grande maioria, né, para a gente não usar uma hipérbole aqui, a grande maioria precisa de algo para complementar a sua felicidade. E isso acaba gerando uma recusa dessa nova geração. Para quê? Eu prefiro ter qualidade de vida do que ter dinheiro. E é isso que eu percebo muito lá. Então, hoje, mesmo não sendo dono, eu acabo tendo que atuar como? No dia a dia ali com os colaboradores, entendendo que a responsabilidade maior hoje ela é minha. E eu acho que isso é até um pouco do perfil também, porque os gestores, na sua grande parte, têm esse espírito de dono. Você atua como se o negócio fosse seu, porque na verdade ele é parte seu. Né? Você participa disso no quinto dia útil, vamos dizer assim, né? Você recebe uma fatia do bolo. E existe também a questão da meritocracia, porque os gestores, muitas das vezes, ele está naquela posição por mérito. Então, ele desempenhou um bom trabalho, vestiu a camisa da empresa e assumiu essa posição. E você, Júlia, como é que você vê essa parte de hoje ser gestora dentro do seu próprio negócio? Eu passei por muitos lugares antes de ser gestora do meu próprio negócio, né? Eu trabalhei muito tempo dentro de jornais, então aqui na cidade eu trabalhei com jornal impresso, eu trabalhei como repórter investigativa, trabalhei como coordenadora de estratégia digital de outros jornais também. E eu sempre, pela escola, né, pela minha mãe, pelo meu padrasto, pelo meu pai, foi uma escola muito boa para realmente me destacar. Então, quando eu comecei nos lugares, eu já tinha um olhar diferente de quem estava começando o primeiro trabalho e que ainda não sabia como funcionava. Então, sempre fui me destacando nesse sentido. Eu sempre falo, eu nunca fui uma das pessoas mais inteligentes, mas eu sempre fui muito esforçada. E foi o que fez com que eu chegasse aonde eu cheguei. E aí, quando eu comecei a trabalhar, foi assim, eu lembro até hoje, eu bati numa pizzaria e aí eu perguntei se ele me dava R$150 em permuta de esfirra e em troca eu fazia as redes sociais dele. Porque eu era uma menina, 17 anos, ele falou, tá bom, eu te dou R$150 de esfirra e você faz. Daí começou indo. Aí deu primeiro R$300, aí de permuta também, eu comi esfirra pra caramba. Era esfirra até umas horas. Aí foi indo de um lado, foi indo de outro, até que eu ganhei o primeiro dinheiro, fui conciliando com as empresas que eu tava. E aí teve um dia que eu tava trabalhando em São Paulo, fretado, todo dia, toda hora, sem vida, sem nada. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou tentar. E aí, se não der certo, eu volto daqui 3 meses. Aí, tô desde então. E aí, uma das minhas ali, que eu tento trazer pro time, é essa questão de você querer crescer, essa questão de você querer fazer a diferença, essa questão de você realmente se destacar. Então, eu entro muito no destaque deles e não da empresa, sabe? Poxa, se você faz algo diferente, não é só a empresa que ganha, é você como profissional. É sentir orgulho do que você faz. E tem uma coisa que a gente fala muito, né, na associação comercial, eu acho muito interessante, porque as pessoas acabam pensando muito no, eu sou dono do negócio, né, só se você é realmente o dono. E as pessoas esquecem do intraempreendedorismo, né, que é você se desenvolver para crescer junto com a empresa e sabe lá Deus o que vai acontecer mais para frente. Mas independente, você tem que se desenvolver, né? A gente tem que sempre pensar no nosso, pensar nos colaboradores, pensar em todo mundo se desenvolver, porque você acaba sendo dono do seu próprio negócio. O seu próprio negócio é você mesmo, né? Você criar conhecimento para você crescer, para você, se você quer, enfim, uma promoção, seja o que for, você precisa se desenvolver. E como isso impacta, né, esse pensamento, ele influencia na equipe. Hoje eu falo tranquilamente, inclusive minha equipe, se estiver assistindo, fica meu muito obrigado, porque eu falo com a diretoria nas reuniões, né? Quão o resultado muda quando você tem uma equipe engajada, quando a equipe começa a entender que não é pela empresa, é primeiro por ela
e a empresa, junto com ela, se beneficia disso, né? E aqui no grupo, como a Mari introduziu a conversa, eu acredito que seja um reflexo da empresa de vocês também, principalmente para o futuro, a gente tem a possibilidade de olhar para o lado, ver a diretoria junto com você, né? A gente tem a possibilidade de ver colaboradores que estão há muito tempo e constituíram suas famílias, compraram seu imóvel, compraram seu carro. Isso traz um pouco mais de vontade, né? Quando você consegue enxergar que as pessoas conseguiram por estar ali, isso dá um pouco mais de gás para a equipe. E aí, Gabriel, puxando esse assunto, como que foi para você chegar na posição de diretor? Você entrou como diretor, como é que foi isso? Na verdade, eu comecei no atendimento da Norton Nunes, como todo mundo começa lá, né, como atendente, como negociador. De negociador eu sempre performei muito bem, a gente tem uma premiação lá para o melhor negociador e eu ganhava toda essa premiação todos os meses. Fui promovido posteriormente para back office, depois de back office virei coordenador, fiquei 5 anos na coordenação, virei gestor de control desk, e aí virei gerente geral ali das áreas de operações, e aí me tornei diretor na sequência. Então foi um crescimento, como a Mari bem pontuou, foi um investimento, né? Investi muito dinheiro em curso, em faculdade, em MBA, para me capacitar para estar pronto para essa oportunidade, né? Porque sonhar todo mundo sonha, mas a gente precisa colocar em prática, precisa executar para chegar até esse sonho. Então a minha trajetória foi começar do chão de fábrica e chegar até a diretoria da empresa, e é onde eu estou no momento. E você, Júlia, como que foi para você? Você já contou um pouco da sua história, que você teve essa iniciativa que, muito difícil, principalmente por você ser mulher. A gente tem que assumir que para a mulher tomar uma decisão dessa e dar a cara a tapa, de ir bater um lugar, oferecer o seu serviço, ela vai encontrar mais dificuldade do que o homem. Como foi para você essa trajetória para você se colocar na posição hoje de empreendedora e gestora? E eu quero até, antes da Ju responder, que você fale assim, ó, acho que eu vou entender até bastante, como é que é ser uma gestora e como é que é ser uma gestora mulher. Porque tem muita diferença entre um e outro, a gente tem que impor muito respeito, tem que, principalmente sendo jovem, aí todos aqui vão conseguir, não é aquele negócio de, o diretor de 50 anos está falando. É um menino de 30 que está dando opinião na minha vida e eu tenho 40 anos. A idade média dos CEOs é 54 anos, né? Então, se você não tem um cabelo branco, até um tempo atrás eu era careca, mas deixa isso pra lá. Mas se você não tem a mesma idade, já gera um preconceito ali que você tem que conquistar, mas claro que não se compara, além de ser jovem, ter o desafio de ser mulher, né? Nossa, eu lembro que quando eu comecei, eu fui percebendo que várias coisas fariam com que eu fosse respeitada na frente da minha capacidade. Capacidade era o que a pessoa via por último. A forma como eu me apresentava, como eu chegava, era visto muito antes, porque era uma menina, né? E aí me chamavam a menina do marketing, a menina, e achavam que eu trabalhava, por exemplo, o gestor da minha empresa era um homem. Tipo, quem é o gestor da sua empresa? Você tem sócio? Eu ouço até hoje, toda hora. Quem é o seu sócio? Mas você criou tudo isso sozinha? Quem que é? Não, sou eu mesma. Prazer, Júlia, sabe? E tem até hoje, ainda mais no mercado tão tradicional. A gente sabe que Santos também é muito tradicional, então tem uma pegada mais conservadora. Os grupos que eu participo agora, que está entrando mais mulher, porque você vê muito homem o tempo todo, e você precisa se colocar. E com um cuidado muito maior, um cuidado de muito respeito, de impor limites, porque aí senão começa a ser confundido também, né? A forma como você se veste, a forma como você se porta, a maquiagem que você usa, tudo isso conta. Eu lembro que até um tempo atrás, por ser jornalista, publicitária, quando eu comecei, eu usava Vans e calça rasgada, que era a minha roupa favorita. Eu chegava, eu falei, putz, eu vou ter que mudar a minha forma de me vestir para ser um pouco mais respeitada, para chegar onde eu quero chegar. Então hoje eu já tenho que estar, alinhado aqui, um vestido ali, toda cuidadosa nessa parte para realmente começarem a me ver de uma forma diferente. Porque foi o que eu falei, a capacidade e a inteligência ela é vista um pouco depois, né? Quando eu abro a minha boca para falar alguma coisa, mas antes disso... Já gerou a primeira impressão, né? Exatamente. Tem até, tomando um gancho do que você está falando, tem um livro muito legal, que é Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Muito bom. Não sei se vocês já leram esse livro, ele fala justamente isso. Foi um fotógrafo, né, que escreveu esse livro.
E ele fala exatamente isso, a importância da tua vestimenta, que ela fala antes de você. Porque quando você chega em um lugar, já gera ali uma primeira impressão, os 90 segundos são essenciais ali para ele definir uma impressão realmente daquela pessoa. E se você passa uma imagem negativa ali com a tua vestimenta, para você desconstruir isso é muito difícil. Então imagina ainda mais como mulher, a gente tem um desafio muito grande lá na empresa, né? Com parte de vestimenta, porque tem muita gente que pensa, muito profissional que pensa, eu tenho que vestir o que eu quero, eu sou assim, ponto. Tudo bem, você é assim fora da empresa, mas dentro do ambiente corporativo você tem que se adequar. Isso é interessante, né? Porque eu lembro que os primeiros eventos que eu participei, que eu fiz aqui na PRG, eu usava gravata. Por quê? Porque eu tinha na época 22 anos, 21 anos, e talvez não passasse a credibilidade para aqueles clientes que tinham 50 ou até mais, né? E às vezes 50 anos de empresa, né? E aí você ganhar credibilidade era muito difícil. Agora, numa posição como essa, já que a gente tem um machismo estrutural, que é uma coisa que perseguem as mulheres, né? A gente imagina que seja muito difícil. Mas então, dada aqui a oportunidade, parabéns a vocês, né? Que conseguiram desbravar esse mercado, o mundo corporativo, que é tão difícil. Até quando a gente foi pensar nesse podcast, né, eu estava conversando com o Danilo, e a gente estava conversando, não, a gente quer um gestor homem e um gestor mulher, além de nós dois, né, porque a gente precisa aqui balancear. E aí a gente ficou, quantas pessoas gestoras mulheres a gente conhece? Porque assim, homem, aí tem uma lista, aí mulher, Júlia, aí a gente ficou. Não, e eu acabei tendo essa dificuldade ontem também. A gente está fazendo um evento para o Núcleo Jovem da Associação e uma das nossas metas é trazer 70% de palestrantes mulheres. E mulheres ali que desbravam o mundo em várias vertentes. Teve uma hora que eu fiquei ali, eu falei assim, a gente precisa mudar esse jogo um pouco, de trazer cada vez mais protagonismo, sabe? Não é... Às vezes entra, mas é feminista. Não sou, mas... A gente precisa ir ali no protagonismo, a gente precisa mostrar o que a gente sabe. Né? A história prova que, de fato, a mulher era isolada, não podia votar. Então, não é questão de machismo, feminismo, é uma questão histórica mesmo, né? E até tomando um gancho do que você falou da vestimenta, de conquistar respeito, eu até costumo brincar, vocês podem fazer assim, por gentileza? Levanta, por favor, o indicador. Esse não é um indicador. Só o Danilo acertou ali. Ele já sabia a brincadeira. Já sabia. As pessoas, elas não fazem o que você fala, elas não geram uma interpretação sua pelo que você fala, e sim a primeira mensagem que você passa. Sim. Então, eu acho muito bacana assim, ver mulheres empreendedoras. Hoje lá na empresa, eu tenho 7 gerentes lá no organograma que estão abaixo de mim, né? Desses 7, 3 hoje já são mulheres, isso é de grande alegria lá para mim. Eu olho não para o lado feminino, mas para o lado meritocrático, sim, né? Então, seja mulher ou seja homem, eu acabei de contratar, inclusive, 2 funcionários recentemente que são trans, e um deles a gente descobriu que era trans, porque infelizmente ele ainda não conseguiu fazer a transição de nome na Receita, né? Porque é todo um processo burocrático, e a pessoa se apresentou como, eu vou falar um nome aqui, Maria, mas na verdade o CPF estava como Mário. E a gente só descobriu na hora de fazer o pagamento do salário de fato, né? Que o banco lá estava constando ainda como Mário. Na hora que eu chamei a pessoa desabou e começou ali, pelo amor de Deus, não me manda embora. Eu já passei por 4 empresas que depois de descobrirem isso me mandaram. Eu falei, amigo, hoje ele se considera homem, né? Eu falei, amigo, não me importa o que você faz fora da empresa, o que importa são ali as suas 8 horas de trabalho, o que você entrega. Então, independente da opção sexual ou do gênero de fato, né, eu acredito no trabalho. Se a pessoa fizer o melhor dela e conseguir entregar resultado, é isso que importa. Essa é a política da Norton. E isso já é um modelo da gestão moderna. Porque talvez esse conceito venha dos gestores anteriores, né? E também a gente não pode levar como regra, né? Porque existem gestores que não são jovens e que são mais desconstruídos, flexíveis, né? Mas a gente percebe que ao passo que a gestão vai se renovando, os gestores mais novos, que têm um perfil de gestão que está capacitado para gerir pessoas, né? O que procura se capacitar cada vez mais, porque pronto a gente não pode dizer que está.
né? Mas que está ali sempre buscando conhecimento, ele enfrenta e consegue lidar um pouco melhor com a situação, né? O cenário do mundo vai avançando, vai mudando, as gerações também, e os problemas eles acontecem e precisam ser tratados de formas diferentes, né? E eu acho que é um pouco dos nossos desafios. E aí com isso, Mari, eu vou passar para você a bola de saber de você, no seu dia a dia, qual é o maior desafio na sua gestão? Seja no Grupo Work Office, seja nos outros empreendimentos que você toca. Falando assim, né, de todos os lugares que eu trabalho, eu acho que uma das maiores... A Mari é uma multiempresária, né? Multiempresa é a Júlia, né? Mulheres, a gente não se contenta com um trabalho só, a gente tem que ter vários e ser dona de vários. E aí quando fica tranquilo, a gente já quer colocar mais alguma coisa. Tipo, tá muito tranquilo, vamos colocar mais um pouco. Eu acho que os maiores desafios é a gente conseguir o respeito das pessoas, isso seja homem ou mulher, conseguir lidar com as questões principalmente do dia a dia. Então eu vou dar um exemplo bobo, né? O Gabriel chega, né? Eu sou líder do Gabriel, o Gabriel chega pra mim e fala: tô tendo problema com tal pessoa, seja da mesma equipe ou da outra, e aí você tem que lidar. Aí vem outra pessoa falando que tá com outro problema e às vezes não tem nada a ver com o trabalho, mas você não pode simplesmente falar pra pessoa: meu, levanta e vai embora. Né? Tipo, meu, engole esse choro, né? E vai trabalhar. Porque a gente tem que ter a inteligência emocional para entregar a inteligência emocional para as pessoas, para tentar lidar no dia a dia. Tem dias que as pessoas elas são super produtivas, dias que as pessoas elas não tá nem um pouco produtiva, vão querer só levantar, sentar, chorar, e você tem que entender, né? E aí por mais que você não esteja bem, por mais que você não esteja feliz naquele momento, você tem que saber lidar com tudo que acontece ao seu redor, como isso vai impactar, você tem que entregar, né? E eu acho que ser empreendedora também tem um outro lado de que, assim, você não tem mais férias, né? Quem é diretor, gestor, vocês também não tem mais férias. Não, tem um meme que o cara tá, assim, no meio do mar com o notebook, toda vez que esse meme aparece, me mandam: ó você aí. Aí eu falei, putz, será? E teve uma vez que eu fui numa palestra do Emicida, e ele traz várias ideias nesse sentido, né? E aí ele, no meio da palestra, tal, ele falou assim: olha, se você se orgulha porque te chamam de workaholic, você tá fazendo alguma coisa errada. Eu falei, putz, eu adoro que me chamam de workaholic. Eu adoro que todo mundo fala que eu não paro. Eu falei, mas tá errado, cara. Eu acho que assim, não tem problema. Eu falo com uma pessoa que já passou por um processo de burnout, né? E burnout eu acho que hoje em dia também está muito generalizado, mas eu acho que não tem problema você ser viciado no seu trabalho. Mas desde que você tenha o beach tênis, desde que você tenha a academia, a válvula de escape, a gente precisa. E isso precisa ser o nosso mantra do dia a dia. Tipo, eu não vou deixar o meu horário de treino, o meu horário de ficar com meu filho para trabalhar porque eu preciso resolver aquela coisa. A gente não pode, né? A gente tem que fazer as coisas serem equilibradas o máximo possível. Eu vi um vídeo do Jota que ele fala algo muito interessante, né? Ele fala: tá tudo bem você tá um pouquinho acima do peso, tá tudo bem você tá trabalhando demais, mas isso tem que ter um limite e, na verdade, tem que ter um time. Fazer isso por 6 meses, 12 meses, principalmente vocês que são empreendedoras, que às vezes você hoje tem um outro trabalho também, né? Mas o empreendedor, ele depende só dele mesmo, né? Então ele não tem no quinto dia útil ali o salário garantido, ele tem que gerar resultado, porque se não gerar resultado ele não se paga, né? Eu até rodei uma pesquisa de final de ano, estou aqui com o nosso colaborador ali também assistindo o podcast. Eu rodei uma pesquisa de clima no final de ano anônima, e aí eu coloquei o que você acha do seu gerente, o que você acha da diretoria. Aí sobre a diretoria teve um colaborador, até mostrei para ele, que colocou lá: acho que o nosso diretor Gabriel tem que trabalhar um pouco menos, vejo que ele é muito viciado em trabalho. E assim, é difícil até de explicar. Gabriel, por que você é viciado em trabalho? O trabalho para mim é um hobby. É diferente como você enxerga as coisas. Eu hoje não passaria por um processo de burnout, por exemplo, porque eu não vejo aquilo como um peso. Eu trabalho por prazer, é como se fosse um hobby mesmo. Mas se tivesse um trabalho pesado ali, que me sugasse psicologicamente, aí sim, teria algo errado. Mas eu gosto de trabalhar, eu sou viciado em trabalhar, então é algo que dá prazer. Aí acaba não sendo pesado, né? Isso é importante mesmo, a gente ter esse conceito e principalmente saber a hora.
cada um tem seu tempo, né? E isso é muito de gestor também, né? Entender que o problema do fulano, que é o seu colaborador ali, para ele é o fim do mundo. Para você pode não ser, mas é tão simples, é só você fazer assim, resolve assim. Mas para ele não, e você tem que se colocar na posição, ter a empatia, para tentar ver do ponto de vista dele, que não vai ser igual o nosso, né? E aí com isso, Ju, eu queria perguntar para ti, no teu dia a dia, com os teus colaboradores, qual é o desafio que você tem com os seus colaboradores quanto a conflitos? Como que você gera os conflitos dentro da tua empresa? Justamente você trazer, né, geração Z, chegando o pessoal da Alfa, como é que funciona? Olha, o conflito, ainda mais falando ali nessa área do marketing, né? A Mari sabe bem, a gente tem o imediatismo e a pressão ali muito no dia a dia, né? O que a gente trabalha a todo momento está mudando, a todo momento a gente precisa entregar resultado, então a equipe precisa estar muito bem alinhada. E aí muitas vezes a gente tem alguns ruídos, né, de comunicação. Eu vejo que a principal dificuldade dentro, por exemplo, de toda a área de comunicação é a própria comunicação, né? É absurdo. E aí a gente tenta conversar ali. Então, assim, sempre tento trazer algumas dinâmicas, sempre tento conversar ali com muita calma o que é o melhor. Produzo ali a reunião entre times, então a gente tem algumas coisas ali, weekly, daily, para conversar. Trago alguns profissionais, então assim, terapia, terapeuta. Agora a gente trouxe um benefício a mais também de terapeuta, nutricionista, treino, para tipo fazer com que eles estejam ali mais alinhados, bem com eles, para trazer isso pro dia a dia. Mas assim, eu acho que o principal é a conversa, e aí eu tento deixar isso muito claro. Uma conversa, uma autorresponsabilidade. Pô, o que você não faz, né? O que você não quer que aconteça com você, não faz com o outro. Tudo bem que você tá num dia complicado, é normal, todos nós temos dias difíceis. Mas, pô, pensa um pouquinho nisso antes de falar, não chega com 1000 pedras. Então eu tento ter ali uma comunicação mais... Eu já tenho uma comunicação mais doce, mais leve, mais empática, então eu tento trazer isso pro time também. Para que o time tenha isso com ele mesmo. Né? Exatamente. Eu acho que puxando um gancho do que a gente falou, eu sei, né, que ao longo das equipes que o Danilo foi criando, né, aqui dentro da empresa, sempre teve alguns ruídos de comunicação, né, sempre tem um probleminha aqui, um probleminha ali, e hoje, como você bem falou, você está com uma equipe muito alinhada, com uma grande comunicação, e a gente queria ouvir um pouco de você. Como é que foi construir isso? Porque o problema não é só a pessoa em si, mas é a pessoa estar alinhada com as outras da equipe, porque pode ter a Júlia, que é ótima na comunicação, e pode ter o Gabriel, que fica com um bico desse tamanho e não fala nada com ninguém. Então não adianta a Júlia ser boa em comunicação se o outro não é. E até trazendo um pouquinho também disso, e eu acho que bate porque o Danilo vai falar, eu estava numa reunião de liderança e eu falei para um líder que se tornou líder há pouco tempo, né? Ele estava falando de um outro colaborador, eu falei assim, o segredo da liderança não é você liderar quem parece com você, é você liderar justamente o cara que não é igual a você. Aí que é a liderança de verdade, porque se a gente for liderar quem é igual... E essa foi uma dificuldade muito grande minha, né? Por eu ser workaholic, viciado em trabalho, entender no início que nem todo mundo é assim, foi muito difícil. Mas graças a Deus eu aprendi a desenvolver essa soft skill. Por isso que eu digo que é desafiador. Eu acho que chegar numa equipe bem desenvolvida é um desafio enorme. Eu cansei de falar para a diretoria, né, e de compartilhar com eles algumas dificuldades que eram realmente uma questão de interpretação da própria equipe. Bastava a equipe entender, sabe? E aí trazer as pessoas para perto era muito difícil. E ao passo que a empresa vai crescendo, você vai aumentando a equipe e aí você tem aquele receio, vai chegar uma pessoa nova, será que vai formar panelinha ou vai ser mais uma pessoa para ficar entre todo mundo, né, ter aquele clima amistoso? Então, o meu principal desafio foi impor os limites, porque como gestor novo, eu confesso que no começo eu era muito amigo, né? E aí a partir do momento que eu comecei a estabelecer limites, as coisas começaram a fluir melhor na parte de gerenciamento da equipe, né, de gerir as pessoas.
O que me ajudou demais também, assim, que eu coloco ali no ranking entre ou em primeiro ou em segundo, é deixar as coisas muito bem claras. Então, a minha equipe sabe que eu prezo muito a confiança, então eles sabem que eu vou ser transparente com eles, esperando que eles sejam transparentes comigo. E isso vai desde um dia que eu não estou muito bem, que não dormi muito bem com meu filho, e eu chego para minha equipe e falo, gente, hoje eu não estou muito bem, vamos tratar só o que é realmente necessário, porque eu não vou estar pagando assim, eles brincam que é o mod chefe, ele está no mod chefe, né? Mas, em contrapartida, outros dias, eu estou ali com eles, lado a lado, buscando o resultado junto com eles. Então, eu comemoro cada proposta transmitida. Então, hoje a gente tinha uma meta de cartão de crédito para bater, inclusive, Larissa, a premiação vai ser para todo mundo, tá? Porque eu brinquei que não ia, porque boa parte da produção quem trouxe foi eu, mas eu vi que a equipe estava empenhada, eu vi que eles estavam buscando. Então, às vezes me colocar na mesma posição que eles, em prol do resultado como um todo, fez com que a equipe sentisse, pô, ele realmente está do nosso lado. E os feedbacks também foram, assim, algo que trouxe muita transparência, porque você ter aquele momento para a pessoa desabafar tudo o que ela quer e você ter a possibilidade de se colocar no lugar dela, entender do ponto de vista dela que o que ela está falando faz sentido sim, faz com que você também comece a se doutrinar um pouco mais. Um feedback que eu tive em comum assim, na equipe, não sei se eles se reuniram num bar, mas assim, foi unânime, que às vezes eu não parecia ser uma pessoa acessível fora do escritório. Então eu estou no escritório e sou a pessoa mais acessível, não, Danilo, vamos conversar. Só que me mandava uma mensagem naquela correria de gestor, de isso, reunião e aquilo, e ter que montar relatório para a diretoria e etc. E via mensagem na sala e falava, eu respondo depois. Só que aquilo era urgente para aquele colaborador naquele momento, poderia livrar ele de alguma situação com algum cliente, ou então ser mais ágil no atendimento dele. Então, quando eu tive esse retorno nos feedbacks, eu falei, opa, a minha equipe me ajuda a melhorar também como gestor. E aí, dar ouvido à equipe fez com que eu tivesse uma equipe assim. Os gestores que passaram anteriormente eram ruins? Não, eles eram bons colaboradores também, né? Só que naquele momento, eles não eram para a posição que eles estavam. Então, eu precisei também mexer na equipe. Então, chegou um momento que precisava mensurar. Tá bom para essa pessoa ficar na empresa? Porque às vezes o colaborador acha que aqui ele vai estar muito bem. Que aqui é o melhor lugar, que se ele sair daqui ele não vai conseguir. E às vezes você precisa tomar iniciativa para mostrar para esse colaborador que não. Ele tem vastas oportunidades no mercado também, mas que infelizmente cabe ao gestor identificar pelo perfil se cabe para a gente, né, cabe para a empresa ou não. E até falei algumas vezes que sim, chega uma hora que a demissão acaba sendo necessária, e não para a empresa, para o próprio colaborador. Às vezes você salva aquele colaborador, porque depois ele sai, vai para outro lugar, ele vai estar feliz, ele vai estar satisfeito e a empresa vai continuar, né? Para fechar, eu aprendi uma fala que assim, quando eu trabalhava em seguradora, uma vez eu vi um certo gestor que hoje é parceiro nosso aqui até, e ele falava assim, eu vi ele falando para ele assim, olha, a gente foi até onde dava para fazer o máximo possível para você continuar com a gente, mas não dá, e está tudo bem. A nossa empresa não vai fechar porque você vai sair e nem você vai fechar por não trabalhar mais com a nossa empresa. Ambos vão crescer e a gente vai se cruzar em outro momento e pode dar negócio de novo, mas naquele momento não dá mais certo. Então isso também me trouxe mais tranquilidade nas tomadas de decisão, né? Eu, como tenho gestores acima de mim, tenho diretor, tenho CEO, ter a confiança deles. Eles saberem que a decisão dele é essa, ele está sendo assertivo na decisão dele, a gente confia. Então, graças a Deus, até hoje eu não tive uma decisão tomada por mim que eu precisei voltar atrás por conta da decisão de um diretor que enxergaria ser o melhor. Então, isso faz eu acreditar também que até aqui foi uma trajetória que deu certo e está dando certo até hoje. E até tomando o gancho disso, Danilo, a parte do feedback, eu costumo usar lá na Norte uma metodologia CP. O que é o CP? Quando eu for dar um feedback no colaborador, antes de falar o que ele tem que parar de fazer, eu tenho que falar para ele o que ele tem que continuar fazendo. Então, primeiro, você fala no que ele é bom, você amacia a carne, para depois você dar o feedback do que ele tem que parar de fazer.
dessa forma se torna leve, porque aquele feedback que era para ser negativo, ele passa a enxergar como um ponto a melhorar de fato, e não como uma crítica destrutiva, porque essa geração também é desafiador se comunicar com ela, né? Tudo parece que é levado para o lado pessoal, e se você não souber conduzir ali, acaba impactando. E na questão de demissão, né, a gente que trabalha com call center, eu tenho um turnover médio lá de 3%, então eu acabo perdendo em média 3% ao ano de colaboradores. E o que eu falo para os gestores antes de tomar decisão? Eu acabo não tomando decisão, né? Quem toma a decisão de demitir são os gerentes, mas antes de demitir, isso eles prestam conta, quando fazem a demissão, eles têm autonomia para isso, eles têm que montar a SWOT do colaborador. Não sei se vocês já ouviram falar da SWOT, não é de fato uma SWOT, né? Mas ele tem que colocar ponto positivo daquele colaborador e o ponto negativo. O que vai pesar mais? Ali é uma prática que eu ensino aos gerentes para raciocinar se de fato aquilo não é pessoal. Eu falo muito, eu sou ser humano, não é se eu vou errar, é quando, mas eu acredito que até hoje eu não fui injusto com ninguém, porque para fazer uma demissão lá na nota, a gente tenta chegar na última possibilidade ali de tentar reverter o colaborador. A empresa não é ONG, a gente faz o máximo que dá, mas tem uma hora que eu tenho que realmente abrir ali, não é o termo correto, a gaiola, para que ele possa voar. E talvez ali ele não seja bom, mas em outro lugar ele seja espetacular. Então, concordo plenamente com o que você falou, Danilo. Você trouxe um ponto, né, que eu acho que tem sempre essa dificuldade, né? A gente, seja empreendedor ou não, a gente é líder da empresa e a gente tem que pensar pelo lado da empresa. Mas, independente seja empreendedor ou não, você também tem que pensar no lado do colaborador, que é o que o Danilo trouxe. Então é muito difícil, às vezes, conciliar esses dois lados. Tem hora que a gente quer ficar, isso aqui é uma empresa, isso não é brincadeira, né? Não é ONG. Mas, ao mesmo tempo, poxa, né? Ele sempre é um ser humano, a gente tem que entender. E antes os gestores, Mari, tinham muito a ideia, você tem que deixar o teu problema da porta da empresa para fora. Isso não é realidade, isso nunca foi, na verdade, né? As pessoas vestiam uma máscara dentro da empresa, mas estavam machucadas por dentro. Então é chato, às vezes desgastante você ter que acolher um problema de um colaborador, mas é necessário. Então por isso que a área de RH hoje é uma das áreas que mais vem crescendo aí no mundo corporativo, porque se você não olha o capital humano, não adianta você ter marca, não adianta você ter know-how, você vai perder ali o teu maior ativo, né? O maior ativo de uma empresa não é quanto ela tem na conta bancária, e sim as pessoas que já têm o conhecimento, já têm o know-how da área ali que elas atuam. Então eu, concordo plenamente. E hoje, a gente tem outro desafio que são as contratações, né? A gente tem o RH nas empresas e quando não se tem um RH, a gente assume a postura do RH algumas vezes também, né? Para fazer essas contratações. Qual é a realidade do dia a dia de vocês nas contratações? Qual é o desafio que o gestor tem nas contratações, Júlia? Nossa, eu errei muito nas contratações, vocês não têm ideia, eu contratava no começo, essa pessoa tem alguma coisa parecida com... Ela surfa, vou contratar. Opa, tinha vaga lá então. Tinha vaga lá. Aí, por exemplo, na demissão, eu lembro da minha primeira demissão, eu chorei junto com a pessoa da demissão. Aí, lógico, você vai aprendendo, né? Você vai amadurecendo, inclusive nas contratações. Então agora, por exemplo, a gente tem processos de contratação, agora tem um RH que entra na contratação, não é só a Júlia que escolhe, porque eu ia muito no coração. Essa pessoa é ela, aí não é, tem que ter um olhar ali, tanto ali das soft skills, que a gente fala muito, quanto do técnico. Mas hoje, eu vou falar uma coisa, o que mais me chama a atenção numa contratação é a atitude da pessoa, é a forma como ela se porta. Eu sempre falo, e marketing, você tem muito turnover também, né? A gente está numa época que a galera muda toda hora, a agência muda toda hora, então você tem ali, se você vê um talento, você precisa entender que aquilo é um talento que você tem que reter ele, né? E aí você precisa entender isso rápido também, para saber como lidar ali com o pessoal. E aí hoje o que mais pega para mim é o comportamental. Então eu tento olhar muito comportamental, porque o técnico a gente consegue, né, com um curso, com uma pós, com uma faculdade. Perfil, né? Eu vou no perfil hoje. Então a minha contratação é muito focada nisso. Tanto que o meu teste ele tem muito foco ali no lado do comportamento. Eu tenho até uma pergunta assim,
se você tivesse um festival dos sonhos para fazer, conta como que seria esse festival, pra gente entender que é uma pegada mais jovem, é uma das perguntas, né? Mas a gente pega muito nessa parte de comportamento agora. E você, Gabi? Lá a gente tem um setor de recursos humanos, né, que faz todo o processo de contratação. A gente passa ali uma prova matemática, uma prova até de redação ali para testar, eventualmente a oratória dele, a escrita, né, que a gente trabalha com negociação ali, recuperação de crédito. Então a gente faz toda essa parte técnica, mas eu concordo 100% com a Júlia que lá na Norton, nós olhamos muito para o comportamento, como a pessoa ela se posiciona na entrevista, o porquê que ela quer trabalhar, quais são as expectativas, os sonhos dela. A empresa, a gente fala muito isso lá dentro, né? Ela é uma oportunidade de a pessoa realizar os sonhos pessoais dela. Eu até uso uma frase lá na Norton, que eu não quero que ninguém vista a camisa da empresa. Eu quero que vista a sua própria camisa. Por quê? Se aquele colaborador vestir a camisa dele, a empresa ela vai, consequentemente, colher fruto. Então, hoje o Gabriel veste a camisa da Norton Nunes? Não. Eu visto a minha camisa e, consequentemente, a Norton, ela colhe esses frutos disso. E falando de demissão, a Júlia falou aqui das primeiras demissões dela. Eu lembro da minha primeira demissão, foi em 2017, quando eu virei ali líder, né, tive que fazer a demissão lá na Norton, e eu estava tão nervoso que eu estava meio que rindo, né? Aí quando eu demiti a menina, no dia seguinte ela abriu uma reclamação falando que eu demiti ela rindo. Só que eu gostava muito daquela menina e eu não queria demitir, e era um nervosismo mesmo, porque eu não sabia como reagir. Então, até trago uma reflexão da importância de você, enquanto gestor, saber como conduzir uma equipe, né? Uma palavra simples para mim pode impactar a vida de uma pessoa e ela não dormir, ter uma crise de ansiedade, enfim. Mas tudo no começo é desafiador, né? Nossa, o começo era assim, até hoje, pra ser muito sincera. A gente tá no começo, hein? Então, até hoje, se, eu tenho que fazer uma demissão, eu mal consigo dormir, às vezes, por mais que eu tenha a decisão muito clara do que eu quero para a empresa, do que eu acho que faz sentido, a hora é sempre complicado, mas você vai pegando a segurança, você vai entendendo cada vez o caminho que você quer, você vai acertando mais nas contratações, então você já olha com um olhar diferente. E vai ganhando maturidade, né? E vai ganhando maturidade. Até uma das coisas que a gente traz, igual você falou, você pergunta muito sobre sonhos, ambições, e eu também. Porque você começa a entender o propósito das pessoas, se elas estão chegando ali entendendo, né, onde elas querem chegar, qual que é o seu plano a um curto prazo, a um médio, a um longo. Sim. Você já vai sabendo se dá match ou não. Em relação a isso, né, eu costumo dizer lá para os gestores que quando a gente tem que desligar um colaborador, é o conceito da autorresponsabilidade. No final, a culpa é nossa. Por que a culpa é nossa? Sim. Eu poderia ter acertado na contratação e eu poderia ter acertado na experiência. Se eu tiver que demitir depois da experiência, a responsabilidade é minha, porque eu não fui bom o suficiente para identificar nem na contratação e nem ali naqueles 90 dias que aquela pessoa não fazia parte da nossa essência, né? Então, demitir alguém é um atestado de incompetência do gestor, na minha opinião. O gestor, ele carrega esse fardo, e eu chamo de fardo mesmo, porque é difícil você ter uma habilidade de identificar que a culpa é sua, né? E assim, o que me traz isso muito claro é eu ter que prestar contas do desempenho da equipe para a diretoria, e a diretoria cobrar exclusivamente eu que sou o gestor da equipe. Então assim, você começa a entender que o bom desempenho da equipe depende 100% de você, né? E se a equipe, por qualquer que seja o motivo, não entregar aquele resultado, você falhou em algum ponto, né? E é realmente uma falha. Como a gente já falou, nós somos seres humanos e vamos falhar. Então a gente vai tentar ao longo do tempo identificar essas falhas e corrigi-las. Mas, gente, assim, a gente poderia conversar aqui a noite inteira, tem muito assunto legal pra gente conversar e não vamos faltar oportunidades, né, Mara? A gente pode, em outro momento, bater mais um papo. E antes de fechar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. E aí a Júlia pode responder, depois o Gabriel, Mari também, e aí eu posso também responder porque eu acho bem legal. O que você falaria para um jovem hoje que não está com esse desejo de se tornar um líder, que às vezes ele, poxa, eu não sinto que eu estou preparado, não sei o que eu tenho que fazer para ser um líder? Qual é o conselho que vocês dariam? Olha, eu trago isso muito para minha equipe, porque agora a gente acabou de trazer 3 líderes pro time, né? Os 3 são novos
E aí a gente trouxe um líder para cada setor. E alguns deles estavam com muita dificuldade e medo dessa nova função. E a primeira coisa é que, assim, se alguém confia em você, na verdade, a primeira coisa, você tem que confiar em você. E a segunda é que se alguém confia em você, é porque você tem potencial, né? Você consegue realmente atingir todas essas expectativas. Você vai se construindo. Tem muitas pessoas que não nascem líderes. Nós não nascemos, né? E a gente vai conseguindo dia após dia. Então, assim, confiança acima de tudo. E se você não tem ela, você vai começar a ter, né? Aproveite as oportunidades que a vida dá. Eu acho que esse é o principal. Aproveitar as oportunidades. Esteja pronto para as oportunidades. A vida é muito bonita. E se expandir, né? Querer crescer é mais lindo ainda. Você ultrapassa qualquer limite. Eu tenho uma frase, eu não lembro o nome completo do autor dessa frase, é Robert, sobrenome eu não lembro, que ele fala: quando te oferecerem uma oportunidade, primeiro diga sim e depois aprenda a executar. Então, tudo na minha vida eu não estava preparado, eu aceitei o desafio. E no desafio, no processo ali, eu me preparei. Então, eu vejo nessa geração atual, né, uma dificuldade muito grande de acreditar em si, de acreditar que é capaz, de que pode mudar a vida dos seus pais, da sua mãe, da sua esposa, do seu filho, do seu marido. Então, primeiro você tem que acreditar em si e aproveitar as oportunidades, né? Eu digo também uma frase que eu não vi nunca ninguém falando, mas eu sempre tomei isso como verdade na minha vida. Eu tenho princípios cristãos, né? E eu falo, confie em Deus e acredite em si mesmo. Não adianta eu confiar que Deus vai me abençoar, de que Ele vai abrir portas, porque quando Ele abrir a porta eu tenho que acreditar em mim para entrar nela, né? Você fez essa pergunta, a primeira coisa que veio na minha cabeça é, quando a gente é criança, a gente sempre pergunta, o que você quer ser quando crescer? Só que a gente ainda tem muito para crescer, né? 30 anos, o que você quer ser quando crescer? Né? Então, eu acho que é muito da gente pensar, beleza, agora eu posso não ser gestora, agora eu estou só trabalhando, agora eu só quero viajar, mas e daqui a 10 anos? E a aposentadoria? Né? Eu já quero me aposentar, por mim eu já me aposento amanhã. Mas o que você quer ser quando você crescer? Quem qual o exemplo que você quer passar para as pessoas? Né? Você quer se desenvolver ou você quer ficar sempre fazendo a mesma coisa? Porque eu não aguento ficar fazendo a mesma coisa por mais de um ano. Quem dirá por 10, 15 anos. Quando eu estava, antes de vir pra cá, né, me tornar líder ou empreender, eu ficava 8 meses em uma empresa. É engraçado, meu currículo é 8 meses. Não a maioria dos jovens, né? Hoje você não vê ninguém com 30 anos de empresa. Eu não aguentava, eu precisava mudar. Então, nossa, geracional mesmo. Exatamente. Um conselho que eu gostaria de escutar na minha juventude é... Você tá jovem ainda, Daniel. Obrigado. Dá pra ver obrigado. o cabelo branco. O cabelo 30 anos. Ah. É o filho. É o filho, 32 aninhos, mas eu acredito que se eu escutasse esse conselho de alguém, não acredite na sua limitação. Porque às vezes a gente fica tão limitado dentro da gente que isso acaba ofuscando oportunidades. E aí, por exemplo, olha na sua posição hoje, olha na sua exata função, o que você pode fazer de melhor, o que você pode fazer de diferente, como que você pode se destacar. Eu acho que é o principal conselho que eu daria, porque hoje as pessoas falam, mas eu não tenho para onde crescer, eu não tenho o que fazer. Mas às vezes basta você pensar em uma nova possibilidade. Olha, meu gestor, eu tenho isso aqui hoje que eu vi que se a gente fizer, a gente pode trazer esse resultado. Não tenha medo. Principalmente se hoje você tem um de nós como gestor, né, que está aberto a escutar. Então não se limite. Sempre pense no que você pode fazer de melhor. Porque quando você entregar o que você tem de melhor, você também vai receber o melhor. Eu acho que é o conselho que eu daria. Bom, então para a gente fechar, quero agradecer a presença de vocês, Gabriel, Júlia, Danilo, por estarem aqui com a gente. Acho que foi um podcast muito bom, né, para todos nós e para quem está nos assistindo. E nos vemos no próximo podcast.